Bom dia, Silmar Cesar Miller, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos amigos do Terra Viva. Bom, temos bastante coisa para falar aqui da economia, mas vamos primeiro com as cotações aí, os preços para não atrasar muito. Mas mesmo assim, porque como você sempre disse, sexta-feira é um dia onde acontece, a não ser, salvo raras exceções, que já pegamos algumas, o negócio anda meio assim, devagar, porque o pessoal está se preparando para o fim de semana. Mas como é que caminham as coisas hoje? Tá bem, vamos começar pelo mercado financeiro, que a gente às vezes passa em branco aqui. O dólar operando com queda, agora há pouco, 0,5%, R$ 5,22 a cotação da moeda americana. Mercado de ações em alta, 0,7%, o índice Bovespa na B3. Lá fora, destaque para o petróleo, que volta a subir, está em 1,1%, a 92 dólares e 30 centavos o barril. Vamos ficar de olho aqui, porque o pessoal está muito preocupado ainda com o descompasso entre oferta e demanda, ou seja, a demanda está maior e a oferta, a produção de petróleo não está acompanhando essa recuperação da economia e, consequentemente, do consumo de combustível. Então é bom ficar de olho, porque o petróleo às vezes dá uma recuada, o pessoal acha que está dando uma folga aqui, mas isso pode voltar e a tendência ainda é aquela de chegar aos 100 dólares se nada mudar no curto prazo. Mercado de commodities agrícolas, Tavinho, que você disse, sexta-feira normalmente é um dia mais calmo, mas ainda nesta sexta tem alguns requisitos ainda na manhã de hoje do comportamento de ontem. Ontem foi uma gangorra no mercado, a soja bateu um recorde na Bolsa de Chicago, subiu lá para cima depois da divulgação daquela quebra da safra brasileira pela Conab, que surpreendeu todo mundo. A Conab caiu na real, como eu disse aqui, realmente descontou aqui 15 milhões de toneladas da sua previsão anterior, claro, sacudiu o mercado, mas no fim do dia a soja acabou caindo na Bolsa de Chicago, o pessoal aproveitou para vender, já que o preço subiu lá para as alturas. Hoje o mercado um pouco mais comportado, mas a soja continua subindo, voltou a subir, está vindo 0,8% em Chicago, o milho também 0,5% e o trigo ainda subindo mais, 1,2%. O mercado de grãos continua e vai continuar assim também, um mercado bastante aquecido, com preços em alta, possivelmente o ano todo, porque a produção não está acompanhando o consumo, da mesma forma que acontece com o petróleo. Já na Bolsa de Nova York, um dia um pouco mais calmo, algodão caindo 0,4%, café arábica cai bastante, 1,4%, açúcar também com queda, 1,4%. É uma chamada dia da correção, o pessoal aqui vendendo um pouco. Isso está acontecendo principalmente na Bolsa de Nova York, pelo menos por enquanto. Estamos ainda no início dos negócios desta sexta-feira dos mercados internacionais, Tavinho. Bom, vamos lá com dois assuntos, antes desses que eu apresentei como destaque aqui, mas que estão no noticiário aí. O primeiro deles é a questão da Ucrânia, lá, um problema geopolítico que afeta diretamente na economia. Acho que é o secretário de Estado norte-americano declarou hoje que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Ontem, quando eu saí daqui, pela internet, algumas agências já traziam fotos de satélite mostrando movimentação intensa de tropas russas já na fronteira com a Ucrânia. E o secretário de Estado americano deu essa declaração hoje de manhã, inclusive a Rússia talvez nem respeitando o fim dos Jogos Olímpicos, Jogos de Inverno de Pequim, eles que são parceiros políticos e econômicos, e para não prejudicar a imagem da China, havia a hipótese de que a Rússia adiasse essa invasão à Ucrânia. Mas parece que o negócio está mais para invasão do que para não invasão. Tá vendo? É uma guerra de nervos, né, por enquanto, né? A Rússia não abre mão dessa ideia de manter a Ucrânia fora do âmbito da OTAN, que é um desejo do país, da Ucrânia, integrar essa comunidade militar internacional, que é a OTAN, que praticamente já tomou conta de toda a região. A maioria dos países da extinta União Soviética hoje faz parte da OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. E a Rússia não quer saber de um país grande, importantíssimo, parceiro importante também, grande produtor de alimentos. É bom lembrar que a Ucrânia no âmbito da OTAN, ou seja, com os tanques da OTAN nas suas fronteiras. Isso certamente Putin não vai admitir, portanto tem toda essa ameaça aqui de uma invasão da Ucrânia. Por enquanto é só uma guerra de nervos, o fato é que está exacerbando aqui o comportamento também dos Estados Unidos, Joe Biden aqui tentando se redimir do fiasco do Afeganistão, daquela retirada desastrada lá, está querendo mostrar a sua força militar, e é quem mais está insistindo aqui em enviar tropas para lá e fomentar ainda mais esse conflito. De parte dos países europeus, a tendência é de conciliação. A gente vê iniciativas tanto da Alemanha, que tem muito a perder com esse problema, quanto da França, no sentido de dar uma amenizada nos ânimos e tentar resolver as coisas de forma pacífica.
Mas nada resolvido por enquanto, não se duvida que de repente a Rússia acabe levando as coisas às vias de fato e invada realmente pelo menos uma parte da Ucrânia. Por enquanto isso está fora do radar, também é mais uma guerra de nervos do que uma realidade concreta que possa se concretizar aqui no curto prazo. De qualquer forma, deixa todo mundo alerta, isso está afetando inclusive as commodities, tanto agrícolas quanto minerais, é o caso do petróleo, que está subindo também em parte por conta dessa situação, esse nervosismo lá já que a Rússia é o segundo maior exportador mundial. E no caso do trigo, mais ainda, uma das razões, aliás, que eu esqueci de mencionar que o trigo está subindo hoje, é exatamente essas tensões, esse conflito entre Rússia e Ucrânia. São dois grandes exportadores de trigo, junto com o Cazaquistão, que é outro vizinho, eles formam um terço de todas as exportações mundiais, portanto o trigo está bem sensível a esse conflito nessa região. Mesmo que não descambe numa guerra, o fato é que isso aí também interrompe negociações, o fluxo de transporte acaba sendo afetado também, portos podem ser fechados, tudo isso gera uma guerra de nervos que afeta também as commodities agrícolas do nosso interesse. E a gente percebe que tanto republicanos quanto democratas, os presidentes americanos são bélicos, né? Porque o democrata o Barack Obama estava em visita ao Brasil quando deu a ordem para invadirem lá no Paquistão a residência onde estava o Osama Bin Laden e detonar o Osama Bin Laden. Semana passada, o Biden deu uma ordem também autorizando a invasão da casa onde estava o chefe do Estado Islâmico, do EI, e eliminaram do mapa também. E agora está testando forças aí na fronteira com o Putin. É guerra de nervos de tudo quanto é lado. É bom lembrar também, eu gosto muito de geopolítica, né? Os Estados Unidos hoje estão numa posição defensiva em termos globais, ou seja, perdendo poder, muito preocupado com a ascensão da China. A China não para de crescer, inclusive do ponto de vista geopolítico, ou seja, sua influência global, né? Sua influência militar muito, muito forte, hoje é uma potência econômica, além de uma potência militar. Mas a questão da Rússia também, com essa perspectiva de militarização cada vez maior e possibilidade de invasão da Ucrânia, os Estados Unidos estão bem na defensiva no momento, tentando voltar a mostrar força. Ele tem reunião essa semana aqui com os seus aliados mais importantes lá na Ásia, o Japão, a Índia, a Austrália, no sentido de contrabalançar essa influência chinesa na região, que não para de crescer, e isso assusta os Estados Unidos. Como diz um amigo alemão que eu tenho, ops, temos um problema à vista. Ops, ele fala. Tem uma paralisação de fiscais agropecuários na fronteira do Paraguai com o Brasil, fiscais brasileiros e também agentes fazendários, e que fez uma fila de caminhões lá enorme. São centenas de caminhões parados, um prejuízo aí de mais de 4 milhões por dia de grãos que não podem passar porque eles não estão liberando. Eles que pedem um remanejamento de carreira, reescalonamento de carreira, reprogramação, e também protestam contra um corte de 51% na verba de empenho para esse ano, de trabalho para esse ano de 2022. Ops, mais um problema. Problemas que só tendem a crescer. Ano eleitoral também, as ramificações salariais devem crescer, o funcionalismo público está com seus ajustes salariais parados lá, desde antes da pandemia. A pressão é praticamente inevitável. Tem greve até do pessoal do Banco Central aqui, de outros órgãos do governo federal, principalmente, e até pelas exceções que estão sendo abertas, né? O presidente Jair Bolsonaro abriu algumas exceções de reajustes salariais para alguns tipos de servidores e deve estar arrependido disso agora, porque agora está gerando equivalências, né, de outros setores do funcionalismo. O que dá para um, não dá para o outro. É isso aí. Então, foi uma péssima ideia, ou seja, ou dá para todo mundo, ou não dá para ninguém, né? Não dá para brincar com isso no ano eleitoral, né? Quem teve mais de um filho sabe disso, não é? Se der um tênis para um, tem que dar para o outro, para o outro, para o outro. Só para um o negócio não dá certo, dá briga mesmo, dá confusão. Vem cá. Aí o outro lado da moeda disso que você está falando, de ano eleitoral, foi a declaração há pouco que a gente mostrou do ministro Paulo Guedes, dizendo que o Brasil tem 800 bilhões de reais em investimentos e tem mais 300 bilhões para entrar nesse ano aqui e que, portanto, nós teremos crescimento econômico esse ano, ao contrário do que estão dizendo alguns economistas. Apresentamos aí um crescimento de 2021 de 4,5% contra uma queda de 4,1% em 2020 por conta da pandemia. Agora, eu pergunto para você, é pôquer ou é truco? Truco 6, ladrão, ou blefe, bato aqui? Como é que é? É ano eleitoral, né, também? Vale tudo. Vale o truco aí. Mas boa parte disso ainda não tem muito respaldo concreto aqui, mas é uma tendência aqui de melhorar o discurso,
discurso mais otimista, até em função de ser um ano eleitoral. Algumas coisas podem acontecer, realmente existe uma perseguição aqui com relação a alguns projetos fundamentais, mas as coisas andam muito devagar e possivelmente vão continuar andando devagar esse ano, até porque vai faltar o respaldo do próprio Congresso. Né? O Congresso começa a parar aí antes da metade do ano, justamente porque o pessoal vai para as suas bases para preparar as suas eleições, as suas reeleições aqui nesse ano eleitoral. Então, é muito difícil as coisas andarem ao nível do Congresso, né? E na penada só do próprio presidente as coisas não se concretizam. Então, por enquanto, apesar do otimismo do ministro, e chamando todo mundo de derrotista, que quem tem opiniões diferentes, o fato é que esse ano a tendência da economia é realmente de crescimento perto de zero, muito pouco crescimento, até porque o próprio agronegócio esse ano não vai ajudar muito. A gente já comentou isso aqui, estamos com quebras gigantescas de safra, soja, que é o carro-chefe do agronegócio brasileiro, perdendo aqui cerca de 20 milhões de toneladas de produção por conta de clima. Então, isso não ajuda muito no PIB do agronegócio. Consequentemente, não vai contribuir muito para o PIB global do país, porque o resto a gente sabe que está bastante depauperado aqui em função da pandemia. Principalmente o setor de serviço, né, que tenta se recuperar, mas não chegou lá ainda. E já que a gente falou em pôquer ou truco aí para a questão do investimento no Brasil, vamos continuar com o jogo, mas agora é jogo de xadrez, porque em ano político a ministra Tereza Cristina está, saindo de lado, né? Porque andaram cogitando aí dela ser vice do presidente Bolsonaro numa chapa, cogitaram aí dela montar uma chapa com o vice do Bolsonaro, o general Mourão. Tinha gente paquerando ela aí, inclusive, parece que o governador João Dória, ela de Covid, de quarentena, já tratou de dizer que, olha, é o seguinte, eu não tenho programa para presidência nenhum. Por enquanto, o meu jogo é para uma candidatura ao Senado. Aliás, ela ia agregar pouco, na minha opinião, porque o setor do agronegócio já está com o governo e é um dos grandes responsáveis pela eleição do governo atual. Então, ela de vice, eu acho que ia arrumar problema. Mas, no xadrez, ela, Todos os presidenciais aí estão em busca de uma mulher como vice aí, com raras exceções, justamente por causa da importância desse eleitorado, né? Afinal de contas, a metade do país está aí, né? Nesse voto importantíssimo que é o da mulher. Mas você tem toda a razão. Eu diria que numa chapa com a Tereza Cristina, ela não agregaria muito, porque o próprio presidente já representa esse setor aí, que ela é representante mais direta que o ministro da Agricultura. É uma mulher, mas não é o ideal para compor uma chapa. Eu imagino que o presidente vai seguir na área militar ainda, ou seja, convidando um general para compor a sua chapa, como já foi na eleição passada. Vai trocar um general por outro, um 5 estrelas por outro 5 estrelas. E para a gente terminar, a aprovação da lei dos defensivos agrícolas, pesticidas ou agrotóxicos. Bom, vamos começar esclarecendo. Agora tem que chamar de pesticida. Antigamente nós chamávamos de agrotóxicos. Aí, agrotóxico é uma palavra muito pesada e passamos a chamar de defensivos agrícolas, né? Agrotóxico era uma palavra mal interpretada. Aí eu pedi para a querida Flavinha e falei, pesquisa aí no Google a diferença entre agrotóxico e pesticida. Ela foi lá rapidinho e em 2 segundos me trouxe a resposta. Se fosse no nosso tempo de infância, a gente tinha que ir até a biblioteca da cidade, lembra? Ir lá pegar um livro, pesquisar, copiar no caderno, porque não tinha nem xerox naquele tempo. Agora não, ela já resolveu rapidinho aqui no Google. No mundo inteiro, a nomenclatura utilizada é pesticida, qualquer lugar do mundo. Que mata a peste, pesticida. E aí, só no Brasil foi adotada essa nomenclatura de agrotóxico. E aí, como é uma palavra pesada, nós passamos a chamar de defensivos agrícolas. Agora sai o termo agrotóxico e oficialmente é pesticida. De qual você gosta mais? Olha, eu nunca gostei de agrotóxico, parece que o agro que é tóxico, né? Não tem nada a ver, né? É uma coisa totalmente descabida esse tipo de nomenclatura. Pesticida me parece bastante mais correto, né? A nomenclatura. Mas o pessoal do próprio setor utiliza aí defensivos agrícolas, proteção de cultivos, protetor de cultivos, essa nomenclatura um pouco mais amena. O negócio é direto ao ponto, é para combater peste mesmo, é pesticida, é para combater pragas, doenças, ou seja, ervas daninhas que prejudicam a produção agrícola. Isso acontece no mundo inteiro, então é necessário utilizar isso aí, claro, com todos os cuidados, com todas as recomendações técnicas e com todas as dosagens adequadas para não dar nenhum problema para o meio ambiente ou para
para o público, para a pessoa, para o consumidor. Bem regulado, não há nenhum problema no uso de pesticidas, seja lá que esse nome se dê, nas lavouras, até porque o Brasil, como a gente já comentou bastante ontem, também, o Brasil é um país tropical, tem agricultura o ano inteiro, as pragas estão aí, não tem como evitar isso aí, diferentemente de um país do hemisfério norte, que tem um inverno rigoroso, onde as pragas morrem ao natural, né? Nós estamos do lado do planeta. Comentamos isso ontem ainda. Vamos mudar também a nomenclatura, o nome dos remédios. Você prefere remecidas ou pestemédios? Porque também é para matar praga e doença. Vamos lá, vamos pensar. Remecidas ou pestemédios? Eu não sei. Da mesma forma como os pesticidas, né, Tavinho? Você tomar a dosagem do remédio acima da recomendada, você morre. Vai conhecer São Pedro mais cedo. Ou São Pedro ou Satanás, não sei qual dos dois. Ou vai cozinhar no purgatório. Que até em função do aumento da agricultura orgânica, da pressão da própria sociedade, há uma tendência natural que vem sendo fomentada até pelas próprias indústrias de pesticidas, no sentido de biocidas. Biocidas. Exatamente, com coisas mais naturais, assim, para combater essas pestes todas, na medida do possível. Nem todas as pestes são suscetíveis são vulneráveis a esse tipo de biocidas, que são mais fracos, né? Mas sempre que possível a utilização maior, principalmente em hortas urbanas, esse tipo de coisa, é uma utilização cada vez maior dos chamados biocidas, né? Ou seja, com os produtos menos tóxicos, digamos assim, para a natureza e também para o ser humano. Bom, compadre, vamos embora que a Flavinha já levantou a placa Game Over lá, entendeu? Se bem que ela esquece do tempo com a gente, porque ela se diverte. Eu fico olhando, ela está ali no suíte, ela dá risada com as coisas que a gente fala de um jeito, e aí ela esquece do tempo, porque a gente fala das coisas sérias, mas de uma forma leve, né? Então, ela se diverte ali no suíte. Ô, compadre, e aí? O que vai no nosso cardápio de sexta-feira? Vamos preparar o quê para o fim de semana? Você já tem? Davi, faz tempo que eu não como um lagarto. Lá no sul chama tatu. Aqui em São Paulo é lagarto, né? Lagarto na panela, aquela carne supostamente dura, que fica uma delícia, dependendo da forma como é feita. Eu sei como é. Às vezes você pode rechear até com cenoura, com linguiça, etc. É bom, boa ideia. Eu acho que eu vou nessa também. Dá para fazer um bom rosbife com lagarto também, fica bom. Mas você vê que não é uma coisa e nem outra, né? Porque lagarto é o calango, e tatu é aquele bicho que fura a terra e faz a toca no chão. Então, são parentes. O pedaço de carne chamado de lagarto é o tatu no Rio Grande do Sul, mas não é nem lagarto e nem tatu. Parece que no Nordeste tem outro nome ainda, que eu não me lembro agora. Calango. Pode ser. Calango no Nordeste. Boa pedida essa. Gostei. Então tá bom, na segunda a gente conversa, tá? Um abraço.